4.2.5.1. Olha, para essa questão desse item aqui, ele é um pouco complexo. Não é difícil, não estou dizendo que é difícil. É um pouco, tem que usar um pouco de raciocínio para chegar na sua base onde essa questão está pedindo. Diz o seguinte: para as empresas enquadradas no grau de risco 1, o dimensionamento dos serviços referidos no subitem 4.2.5 obedecerá ao quadro 2, anexo, considerando-se como número de empregados o somatório dos empregados existentes no estabelecimento que possuam o maior número e a média aritmética do número de empregados dos demais estabelecimentos, devendo todos os profissionais integrantes do SESMIT, assim constituídos, cumprir o tempo integral. Bom, o que esse item 4.2.5.1 está falando? Como eu falei, é um pouco complexo, mas não é de se quebrar a cabeça tanto. Vamos lá. Ele quer que eu dimensione o meu SESMIT de grau de risco 1. Como será feito isso? Vamos lá. Deve-se fazer o dimensionamento da seguinte maneira. Veja só. Vamos supor que o estabelecimento, o qual possui o maior número de empregados, de grau de risco 1, de grau de risco 1, tenha 1.560 funcionários. São 6 estabelecimentos, ok? 6 estabelecimentos. Um possui 1.500 funcionários. Os outros 5 outros estabelecimentos menores, com menos funcionários, cada um com 420, 10, 790, 81, 879. Logo, a média aritmética que eles estão pedindo, né? Isso, a média aritmética dos empregados dos demais estabelecimentos, portanto, base de cálculo para o SESMIT seria. Então, vamos lá. Estabelecimentos, são 5 estabelecimentos, não é isso? Um com 1.560 funcionários, os outros 5 com esse quantitativo aqui. Todos estão aqui, certo? Aí ele diz o seguinte: estabelecimento com maior número de funcionários calculados, somar e fazer a média aritmética dos demais. Ele diz aqui, vamos lá reforçando, porque é uma questão de concurso público. Essa aqui caiu na Petrobras, certo? Lá em Pernambuco, e caiu para auditor fiscal. Eu até perdi a prova aqui, mas caiu para auditor fiscal. Diz o seguinte: ele quer que você dimensione, eu vou repetir, ele quer que você dimensione as empresas de grau de risco 1 de todos os estabelecimentos, ok, aqui, ó, considerando-se como o número de empregados, o somatório dos empregados existentes no estabelecimento, que possuam o maior número, e aí faça a média aritmética do número de empregados e encontre lá o teu SESMIT. Lembrando que uma vez encontrado o SESMIT, esses profissionais assim constituídos devem cumprir tempo integral. Não é tempo parcial não, pessoal, é tempo integral. A gente vai estar vendo isso nos próximos slides, tempo parcial e tempo integral. Então ele quer que você forme o SESMIT desse grau de risco 1. E aí eu peguei, o que é que eu faço? O empregado de grau de risco 1 que tenha 1.500 funcionários. Ele está pedindo aqui 1.500 funcionários, não é isso? Ó, 1.500 funcionários. Aqui na NR, no 4.2.5.1, está pedindo aqui, ó, que possua o maior número de empregados. O maior número de empregados, beleza? Com o número de empregados dos demais estabelecimentos, devendo todos os profissionais ficarem com tempo integral. E faz a somatória dos demais. Então ficará o seguinte: ele quer o maior número, não é isso? Aqui é o maior número de empregados. Qual é os estabelecimentos aqui, desses aqui, que tem o maior número de empregados? 1.560. Então eu vou separar esse meu estabelecimento desses 6 que eu tenho, lembra, né?
Eu posso até estar sendo repetitivo, mas é para que fique na tua cabeça mesmo. Desses 6 estabelecimentos, eu separei um que tem o maior número de empregados, que é esse aqui, certo? Os demais, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar 420, todos estão aqui, certo? Todos estão aqui, mas eu separei o maior número, que é esse de 1560. 420, 10 funcionários, 720, 81 e 879. Vou fazer o seguinte, vou somá-los. Todos os estabelecimentos vou somar. Deu 2.180 funcionários. Vou dividir pela quantidade de estabelecimentos, esse valor. Então vai ter quantos estabelecimentos? 1, 2, 3, 4, 5. Vou dividir por 5 por ele mesmo. Edinaldo, se fosse 7 estabelecimentos, você contaria. São 7 estabelecimentos, excluindo aquele maior. Você soma os 7 estabelecimentos, divide por ele mesmo, pela quantidade. Se for um estabelecimento, enfim. Se for 30, da mesma forma. Entendeu? Bom, fazendo essa somatória desses estabelecimentos, que foram 5, vou dividir por 5. Logo, 5 dividido por, aliás, 2.180 dividido por 5 vai dar um total de 436 funcionários. Edinaldo, agora o que é que eu faço com esses estabelecimentos, já que você somou os demais e deixou o maior número de estabelecimentos sem somar? Agora sim, você vai pegar ele, certo? O maior número de estabelecimento e vai somar com aqueles que foram separados, certo? Com os demais funcionários dos outros estabelecimentos. Então vai dar um total da minha média aritmética de 1.996 funcionários. Logo, a média aritmética dos empregados dos demais estabelecimentos, portanto, a base de cálculo para o SESMIT será de 1.996 funcionários. Terá os seguintes profissionais segundo o número da quadro 2 desta NR. De acordo com o meu grau de risco, 1 será composto por um médico do trabalho, um técnico de segurança do trabalho. Lembrando, este tipo de dimensionamento para grau de risco 1 deve se fazer dessa forma. Aqui os demais já pegam uma outra situação, mas este é pego e feito desta forma. Edinaldo, como foi que você chegou à conclusão que a minha base aritmética de 1900, depois de ter feito todos esses cálculos, a tua base aritmética chegou a 1996 funcionários? E chegou a essa conclusão que é um técnico de segurança e um médico do trabalho. Vamos aqui para o próximo slide, que aí você vai entender de acordo com o quadro 2 dessa norma. Continuando aqui com o nosso slide, certo? Lá no item anterior, cheguei à conclusão de que o quantitativo da minha média aritmética dos demais funcionários é de 1996. Então, Edinaldo, tomando como base, onde foi que você encontrou esse valor? Bom, ele quer que eu dimensione o meu SESMIT de grau de risco 1 lá no item atrás, no slide anterior, com a minha base aritmética, né? Isso aqui, ó, com o dimensionamento do SESMIT. Então, ele não quer o grau de risco 1, não quer o grau de risco 3, não quer o grau de risco 2. Lembrando que esses dimensionamentos desses outros graus, 2, 3 e 4, é feito de outra forma, que a gente vai estar vendo no andar da carruagem aqui dos slides. Ele quer que eu dimensione aqui o meu grau de risco 1, certo? Ele quer que eu faça esse meu grau de risco 1. Lembrando, tomando como base por 1996 funcionários. Então, ele não vai se encaixar aqui, muito menos aqui, também não aqui. Opa, 1.101 a 2.000 funcionários. Não é 1996? Ele está encaixado aqui nesse meio, ó. 1996 funcionários. Para o grau de risco 1. Logo, o meu grau de risco será, aliás, o meu quantitativo de profissionais está aqui. Será um técnico de segurança do trabalho, será um
médico do trabalho. Com tempo, tá ok? Com tempo parcial. Com mínimo 3 horas, tá ok? Com mínimo 3 horas de trabalho. A gente vai estar vendo também se será possível colocar 2 profissionais de nível superior, 2 médicos dentro da empresa. Vamos estar vendo essa possibilidade também lá na frente. Mas está dimensionado aqui o meu SESMIT de acordo com a minha base aritmética, lembrando que essa questão já caiu em concursos públicos.